medo? Não tenho medo de quê? O que vai acontecer na minha vida para mim não ter medo, para não precisar ter medo, né? Como é que é isso? O que vai acontecer, né? O que vai acontecer, eu quero declarar para você que Deus, quando Ele declara não tenha medo, é porque Ele já está garantindo. Você pode dar glória a Deus e dizer aleluia, não tenha medo, Deus vai fazer de vocês pescadores de homens, não tenham medo, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está nessa casa, nesse lugar. E o que te faz ter medo, muitas das vezes, o que é um desafio? O propósito com Deus é muito maior. O medo de chegar em casa sem nada, o medo de chegar em casa e não ter cumprido aquilo que a nossa família precisa, aquilo que a gente anseia, às vezes acontece, só que acontece que esse milagre já aconteceu para eles. O teu milagre, eu quero crer que já aconteceu, muitos milagres na tua vida, mas o propósito que Deus tem para você, isso que Ele está declarando agora para a gente, para mim, para você, não ter medo, é muito mais do que um desejo do meu coração, é muito mais do que realizar um desejo do meu coração. Quantos têm desejo aqui no seu coração? Eu tenho desejos que eu creio que são muito importantes, mas existe algo muito maior para a minha vida e para a tua vida, que é cumprir o propósito de Deus na terra. Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus, e esse propósito, queridos, presta atenção, tem um montão lá fora, que não sabe, eles ainda estão naquele nível que um dia nós estávamos, eles estão no nível que talvez, Pedro, Simão, essa turma, né, Simão, essa turma aqui, Tiago, essa turma, talvez eles estivessem antes, eles não sabiam ainda, o desejo era grande por uma pescaria, para acertar contas, para pagar os seus tributos, para cumprir os seus deveres. Quantos querem verdadeiramente cumprir os seus deveres? Eu quero, mas tem um dever, que está escrito, querido, desde a eternidade, no que diz respeito a mim e a você, que é fazer a diferença, com a luz de Cristo em nós, aonde quer que estejamos. Recebe aí no nome de Jesus, recebe aí a unção da parte de Deus, para que o Espírito de Deus, que habita em você, possa convencer muitas vidas ainda. Querido, eles disseram sim para o Senhor, eles venceram os seus medos, eles entenderam que era muito mais do que ser suprido em todas as coisas, era confiar num Deus Todo-Poderoso para algo muito maior. A nossa vida Ele ganhou, querido, sabe para o quê? Não é só para a gente viver os nossos desejos, porque isso é bom, e vamos sim viver muitos desejos que está no coração de Deus para nós, mas Ele ganhou a nossa vida para que a gente realize os desejos dEle e os propósitos dEle, porque a tua vida está escrito a respeito dEle, desde o início de todas as coisas. Quando diz que está escrito a respeito de você tudo que Ele tem, é porque tem um plano de Deus, tem um projeto de Deus, tem algo muito maior do que tudo que eu imagino, tudo que você imagina, algo assim muito grande da parte de Deus. Você pode dar glória a Deus, dizer amém? Então é muito mais do que os meus desejos, é o coração de Deus, é muito mais do que alcançar meus objetivos, é muito mais do que alcançar meus objetivos. E aí eu vou começar a entender que Deus sempre vai ser maior em tudo. Aí sabe o que vai acontecer com os meus desafios? Talvez a partir de aí eu comece a ter mais paz. Porque todas as vezes, por que Ele diz assim, não tem medo? Porque Ele diz, agora eu vou fazer de vocês pescador de homens. Por que Ele vai falar essas coisas? Por que eles vão deixar tudo agora e vão confiar na palavra de Deus, vão confiar em Deus? Porque, querido, muitas das vezes nós, eu e você, nós confiamos tanto na nossa mão, confiamos tanto em nós mesmos, que se tirar isso de nós, a gente não quer avançar nem um palmo. Mas o Senhor está falando para você nessa noite, querido, que é para você confiar nele de tal maneira, que não diz respeito mais a só você. Talvez você olhe para você e diga, eu não sou capaz de ganhar uma vida. Deus está falando para você essa noite, que você é capaz de ganhar uma multidão de vidas. Talvez eu diga assim, não sou capaz, Senhor, e Deus está falando nessa noite, eu sou aquele que te capacito, não tenha medo, eu sou aquele que te capacita, não tenha medo. O propósito é maior, e dentro desse propósito tem presentes de Deus, tem honrarias imerecidas para mim e para você, tem desafios sim,
Tem batalha sim, tem hora que você fala assim, não dá. Deus vem e fala assim, para de medo. O que está fazendo você ter medo hoje? São as suas contas. E se Deus falar assim, ó, o milagre eu vou realizar, mas eu tenho um desafio para você maior. Eu creio que Deus fala isso para mim e para você, para que a gente não se esquecer de que Ele tem um propósito maior na nossa vida. Porque quantas vezes um pai realizou um desejo de um filho fez de tudo que o pai queria, e assim que o pai realizou o desejo daquele filho, querido, ele simplesmente desapareceu. E aqui não tem ninguém desaparecido, estão todos na presença do Pai. Eu quero declarar para você que Deus vai fazer infinitamente mais na sua vida, e você não vai desaparecer, até porque não tem como desaparecer para Ele. Ele está em todos os lugares, aonde quer que se vá. Se eu vou para ali, se eu vou para lá, colar ali, Ele está, e Ele sempre vai estar me lembrando, eu tenho algo contigo, varão valoroso. Diga para o seu irmão, se não manifestou ainda, manifesta. Se não manifestou ainda, vai manifestar no nome de Jesus. Senhor, se não manifestou ainda, se não botou fogo no coração do meu irmão, se não fez arder ainda no coração da minha irmã, se não fez, Senhor, no nome de Jesus, naquele que acendeu, e hoje de repente está apagado, incendeia de novo esse coração, não tenha medo. Aleluia, aleluia. É muito mais do que alcançar os nossos objetivos. Meu Deus, imagine cada um de nós cumprindo o propósito de Deus. Queridos, eu tenho sonhos. Eu quero restaurar minha vida sentimental. Deus já está restaurando, mas eu acredito que Deus está me unindo a uma pessoa muito mais do que uma restauração sentimental, muito mais do que eu ter uma esposa em que eu possa conversar, em que eu possa ter noites maravilhosas, em que eu possa, compartilhar da vida e ser feliz. Deus está unindo para um propósito específico que está no coração dele em relação à igreja. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Da importância da gente entender, né? E às vezes a gente até não entende em algum momento, mas sempre vai ter alguém orando por você. Quantos que oraram por mim? E Deus, Ele faz da maneira dele. Não é verdade? Quantos que oraram por mim? Às vezes eu falava com a filha, ela falava assim, pai. E hoje ela assim dá glória a Deus, diz aleluia. Porque Deus une a gente com propósitos. Deus tem unido a gente aqui com um propósito, restauração de ministério. Você pode dar glória a Deus? Restituição nas vidas no nome de Jesus, prosperidade, liberdade no nome de Jesus, no nome de Jesus, libertação, salvação, quebra de ciclos viciosos no nome de Jesus, milagres, poder de Deus visitando a igreja. Quando Ele diz que vai fazer da gente pescador de homens, é porque milagres acontecerão. Imagine todos vocês que são discípulos do Senhor nessa noite ouvindo isso, e os discípulos disseram sim, e você dizendo sim também. Imagine a história linda que Deus vai fazer através de você. Imagine se esses homens, imagine Isaías, se você falasse não para o Senhor, para o que Ele fez para a sua vida até hoje. Outro iria fazer, Isaías, mas ia ficar lá um sentimento de falta, de que você não cumpriu aquilo que Deus queria que você cumprisse. Interessante que você até comentou isso hoje comigo de manhã, algo parecido, né? Imagine a frustração desses homens, Juliel, o próprio Senhor chamando a gente nessa noite. Imagine passar algum tempo, talvez não passe nem anos, talvez um dia, talvez um mês, e eu falo, meu Deus, aquilo que Deus me chamou para fazer, olha, outro está cumprindo, porque eu neguei, porque eu não fui, porque eu disse não. Imagine a frustração, olha quantas coisas eles viveram, porque disseram sim ao Senhor, porque falaram sim, eu vou, sim, eu quero, sim, eu aceito, sim, eu vou vencer a mim mesmo, porque enquanto eu não vencer a mim mesmo, querido, eu não consigo ir. A gente tem milhares de motivos de ficar da mesma maneira,
Mas existe um motivo do Deus vivo que faz a gente se mover de novo, faz a gente ter paixão pelas almas de novo, faz a gente acreditar que é possível mudar a história de vida, a começar da nossa. Ei, você que de repente está aí, está travado, você que de repente aí, ei querido, algo está travando você, algo está entristecendo você. Ei, lembre dos profetas, se já falaram para você assim, ei, isso aí é falta de fé, ou isso aqui, querido, o que não teve um momento difícil? Jesus teve, os profetas tiveram, eles não tiveram? E dava para ficar falando um monte de coisa deles, talvez tenham falado de você, talvez falem de você em algum momento, mas eu quero declarar para você que a vitória é sua, no poder e autoridade do nome de Jesus. Assim como o Senhor foi com os profetas, o Senhor é com você, profeta de Deus, fogo de Deus. Vou fazer igual os irmãos falam, labareda, aleluia. Você é a labareda de Deus. Fala para o seu irmão, você é uma tocha de Deus. Aonde você chegar, você vai incendiar. Meu Deus, você vai fazer a diferença. Milagres vão acontecer através desse ministério. Milagres vão acontecer através da sua vida. Era inimaginável o coração deles, o que Deus iria fazer. Mas Isaías, eles acreditaram. Pastor Irã, era inimaginável. Aquilo que Deus tinha planejado para eles era muito maior. Deus olhou e falou, aí, eu vou dar o que eles querem, mas eu quero algo muito maior. Primeiro que Deus não precisa dar para a gente primeiro o que a gente quer, para que a gente viva algo maior. Amém ou não amém? Quando a gente entende isso, querido, a gente começa a vencer a nós mesmos. Porque senão sempre vai ficar aquela coisa, mas se acontecer, mas se eu fizer isso, mas se eu conseguir me livrar disso, aí sim. Ei querido, preste atenção, no propósito de Deus a cura, você pode dizer amém? No propósito de Deus há milagres, Luiz, no propósito de Deus há prodígios, há maravilhas. Quando ele diz pescador de homem, na questão de só lançar rede, é muito maior, é Deus usar você poderosamente, é discernir espírito, é Deus enviar você lá naquela casa, onde você pensava que nunca ia entrar, é Deus usar você que está aí, e falar assim, será que sou eu, é você mesmo, que um dia vai estar pregando, e quando você chegar aqui, abrir a boca, a igreja toda vai quebrantar. Quantos podem dar glória a Deus e dizer aleluia? Tamanha unção de Deus sobre a tua vida, vaso, tamanha unção de Deus sobre a sua vida, mulher, tamanha unção de Deus sobre a tua vida, homem, tamanha unção de Deus sobre a tua vida, igreja, aleluia, oh glória, 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 glória. Mas o Senhor quer ter um exército de homens que dizem sim. O Senhor quer ter um exército de homens que dizem, que Ele diz, não tenham medo, e eles confiam na palavra daquele que diz, olha, não tenha medo, porque eu vou te garantir, aleluia. A gente só não consegue quando a gente continua confiando em nós mesmos. Mas eu tenho tanto ainda por fazer, não, mas eu tenho tanto ainda, mas eu tenho tanto. Ei, quando nós vamos atender ao chamado de Deus, que seja hoje. Quando nós vamos atender o chamado de Deus, ou quando nós vamos incendiar de novo, naquela imposição de mãos que você teve quando Deus, o Senhor te chamou e derramou um óleo precioso sobre a sua vida, meu Deus, aleluia, Ele não me esqueceu, Ele não esqueceu, Ele vai aperfeiçoando, Ele vai trabalhando em mim e em você para coisas maiores. Ei, presta atenção, Ele vai trabalhando em mim e em você para coisas maiores. Aviva novamente, querido, o dom que há em você. Tantos aqui sabem fazer tantas coisas, tantos aqui sabem fazer coisas inimagináveis. Já viu aquilo que eu fico assim, eu falo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer isso? E de repente eu falo com a Natália sabe de, né? Só e saltear, có e saltear, só.
de cós salteado. Quantos aqui sabem tantas coisas? Imagine Deus chamando você e falando: eu quero isso aqui na minha casa, eu quero isso aqui na minha igreja, eu quero esse talento, esse dom aqui nesse lugar. Quantos podem dar glória a Deus e dizer aleluia? Já pensou? Deus usando você. Um dia desse eu escutei alguém falando: poxa, podia ter alguém para ensinar primeiros socorros, é tão importante. Foi tu, pastor Irã? Aí, Paulinho, Isaías, tem tanta gente que sabe. Agora tem gente que de repente, se alguém precisar de um primeiro socorro, não sabe nem o beabá. Bota esse talento aqui. Imagine, querido, imagine, aqui, um sabe de elétrica, outro sabe de bombeira hidráulica, outro sabe de rebaixamento, outro sabe do dedilhar ali, são instrumentos de teclas, instrumentos de cordas, batera, vocal, back vocal, amém ou não amém? Palavra de Deus, glória de Deus nesse lugar, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Diz a palavra que eles disseram: sim, deixaram tudo e o seguiram. Deixar tudo e seguir é viver verdadeiramente o propósito que Deus tem para mim. Eu não posso deixar essa terra sem viver o propósito que Deus tem para mim. Quantos podem declarar isso no nome de Jesus? Então acabou. Não é depois de um milagre que acaba, não é depois que eu conquistei o que eu quero que acaba. Enquanto eu não faço o que Deus quer, continua. Depois que eu faço o que Deus quer, se Ele tiver mais, Ele vai nos dar vida ainda. Se não tiver mais propósito de Deus, Ele vai ceifar, falar: é hora de voltar para casa. Mas enquanto eu estiver aqui, porque Deus ainda tem propósito, enquanto você estiver nessa terra, Deus ainda tem propósito. Meu Deus, eu não quero deixar essa terra, deixar essa vida, sem cumprir aquilo que Deus falou comigo. Quantos estão aqui comigo nessa noite? Quantos verdadeiramente pode quebrar esses ciclos viciosos? De repente aquele da família se converte, está anos na presença do Senhor, daqui a pouco está afastado, daqui a pouco volta, daqui a pouco está afastado, daqui a pouco um se converte, que aí você afasta. Quantos querem quebrar isso? Digam amém. Porque na quebra disso tem manifestação de ministérios aqui nesse lugar. Tem um montão de gente aqui que não manifestou ministério ainda porque está travado em coisas lá do passado, em gente que sempre fica pelo caminho, e como a gente está precisando que você quebre isso no nome de Jesus. Chegou a hora de se posicionar e falar: eis-me aqui. O Senhor está falando: não tenha medo. Mas sempre foi assim, pastor. Não me desafia nisso não. Estou desafiando você nessa noite a quebrar isso no nome de Jesus. Estou desafiando você a quebrar isso nessa noite no nome de Jesus. Você vai fazer a diferença assim no nome de Jesus, porque você é um discípulo de Jesus, você é um discípulo do Senhor. Quantos podem já declarar assim: eis-me aqui, Senhor, eu sou o seu discípulo? Querido, preste atenção. A gente já ministrou tantas vezes. Eu falei para você que fui lá pregar lá em Maricá. Aí está lá, está andando, faz homenagem, faz aquilo, e pastor sobe, cheio de graça lá, pastor, depois sobe o outro pastor, tá aí. Eu falei: meu Deus, está chegando a minha hora, está chegando a minha hora. Aí daqui a pouco, agora eu quero chamar o meu amigo, e eu estou lá. Falei: meu Deus, agora sou eu. Querido, quem me garantiu lá foi o Senhor e as orações da igreja. Porque eu por mim mesmo não sou capaz de fazer nada. É claro que tem que ter os posicionamentos, tem que ter uns acordes, tem que ter umas ousadias, amém ou não amém? Por isso que ele está falando: não tenha medo, não tenha medo. É isso que ele está declarando para a gente, amém? Então, ver tudo que Jesus tem para mim. Fala para o seu irmão assim: você precisa estar mais disponível.
disponível ao chamado. Não posso. Não. Ei. Deixaram tudo e deixaram tudo e preste atenção, esse é o nosso Deus. Cada um tem seu pessoal com Deus, mas a minha missão aqui é mexer com o seu coraçãozinho. A minha missão aqui é despertar essa chama que está dentro de você, já está dentro de você, para que possa queimar novamente. Você falar assim, que eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho faculdade, eu tenho um monte de trabalho, eu tenho um monte de resenha, eu tenho um monte de coisa, mas se isso tudo está acontecendo é porque antes disso tudo eu tenho um chamado. Eu casei, eu comprei casa, eu estou lutando por isso, por aquilo, eu estou trabalhando, presta atenção, o que precisa ser renunciado, para que eu me aproxime mais de Deus, pensa aí, o que essas minhas mãozinhas precisam deixar, para que um portal de Deus se abra na minha vida, e eu entre por ele definitivamente, para a glória dele. O que precisa ser deixado? Será que é ir com os barcos? Falar, já deixei o peixe lá, resolve lá, e agora eu vou, Senhor, é para ir para onde? Tem um monte de gente endemoniada, tem muito milagre para viver, vamos dar as boas risadas, mas vai padecer, vai ter momento de sofrimento, vai ter momento de choro, vai ter momento, querido, que você vai precisar estar do lado de só quem sorri, porque se você estiver do lado de outro, vai pegar para você, vai estar do lado de quem sorri. Tu que isso? É porque tem momentos que a gente não está sorrindo, então eu vou correr só para quem está chorando, aí tu diz, não, mas tem que chorar com o que chora, mas não dá para chegar lá e ficar só chorando, eu preciso chegar lá e levantar ele, amém ou não amém? Quantos estão aqui comigo? Quantos podem dar glória a Deus e dizer aleluia? Então está disponível o chamado, renunciar sim, a nós mesmos, não perder oportunidades. Eu já comentei isso aqui. Imagina se eles perdessem essa oportunidade. Imagine Deus querendo mudar a história, Deus falando com a juventude, botar assim, fala com todos nós, né? Todos nós, é como se fosse o primeiro dia diante dele, oportunidade de se consertar, de pedir perdão, de deixar as coisas que para trás ficarem e avançar, ainda que tu seja antigo, ainda que tu passou por um momento difícil, mas vamos pensar aquele que está cheio de sonhos, cheio de vida, está na flor da idade, está pronto para começar tudo. Imagine Deus querendo mudar a história de um bairro. Tu acha que ele viu quem quando ele quer mudar uma história de um bairro? Quantos podem declarar ousadamente aí, Deus viu você, David? Quantos podem declarar para alguém, Deus viu você, Gabriel? Deus viu você, Renata. Deus viu você, Deus viu você, Deus viu você, Deus viu vocês. Deus viu a gente. Deus viu a senhora. Deus viu a gente, Deus viu essa juventude linda. Não adianta fugir. O mais profundo que um homem podia ir, talvez tenha sido Jonas. Ele foi no mais profundo do fundo do poço, tudo porque Deus tinha um propósito, de mudar a história de uma cidade, de converter uma cidade toda. Quantos estão entendendo aqui? Quantos estão entendendo? Deus tem propósito comigo e contigo, aleluia, é a oportunidade de fazer a história. Abre aí em Juízes 6, do 12 ao 15, se puder botar aí para mim vai ficar melhor ainda, porque aí para ganhar tempo eu só leio ali. Não posso perder oportunidades. Gideão, né? Essa história de Gideão, Juízes 6, do 12 ao 15, eu já vou estar lendo ali, né? Não posso perder oportunidade. Às vezes a gente tem motivos, às vezes a gente se acha pequeno, às vezes a gente não se acha tão inteligente. Ei, mas nossas forças é na força dele. Ei, não é segundo as suas riquezas. Eu creio que Deus usa ricos sim, amém ou não amém? Vamos parar com essa história que é só com o pobre que Deus quer ter. Não, gente que enriqueceu,
Sim, amém ou não amém? E não é só a gente que não tinha nada e foi enriqueceu, não. É gente que de repente já nasceu em berço de ouro. Deus não usa pessoas assim, amém ou não amém? Deus usa. Então não é questão de ter ou não ter, não é questão de ser o menor. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e diz: o Senhor está contigo, homem valente. Presta atenção. Independente de quem você é, independente do que você está passando, se a gente está lendo aqui, Deus está falando diretamente ao seu coração. O Senhor é contigo, homem e mulher valorosa do Senhor. Eu preciso acreditar nisso, com toda a intensidade, com toda a força do meu coração, como o Senhor falando para mim essa noite: eu sou contigo, varão valoroso. Eu posso falar assim: quem eu? Talvez alguns estejam falando nessa noite: quem eu? É você. Quem eu? É você. É com você que Ele está falando. Amém? Aí Ele vai ali: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu tudo isso? O propósito de Deus é maior. Fala para o seu irmão: o propósito de Deus é maior. É por isso que aconteceu tudo isso. O propósito dele é maior. Agora a grande questão é que a gente sempre quer entender: Deus não é Deus de explicação. Deus não, quem quer explicação o tempo todo somos nós. Deus não fica explicando, Ele faz e pronto. Deus não ficou me explicando isso, Ele fala uma vez, Ele fala duas. Teve uma hora que eu tive que vencer isso, porque senão eu estava querendo explicação até hoje, e não tinha atendido até hoje. Estava cuidando da minha vida. Sempre gostei de estar em Lages todo final de semana. Sempre gostei de estar ajudando. Tem o quê? Tem Lages, é lá que eu estou. E Lages lá na casa do Irã. Então é para lá que eu vou. Tem isso, é para lá que eu vou. Isso tudo é bom? Sim ou não? É bom. Mas Deus tem algo, tem um propósito maior. Deus tem um propósito maior. Eu sempre quis estar cuidando de um monte de coisa, quantas coisas, que talvez se você estivesse lá no meu lugar, você, isso aqui já teria feito. E teria mesmo, eu tenho certeza. Mas às vezes aquilo não foi feito por um outro propósito maior. Não é que eu não estou nem aí para as minhas coisas, não é isso. É porque tem uma hora que eu preciso renunciar a alguma coisa para avançar em outras. Por que está me acontecendo isso? Por que está me acontecendo isso? Se liga com Deus. Fala para o seu irmão: se liga com Deus. A resposta sempre esteve nele, e sempre vai estar nele para a tua vida. Sabe por quê? Porque Ele é tão poderoso, porque diante dEle, ainda que você não entenda, você continua acreditando. Diante dos homens não, de homens, se você não entende, vai lá, deixa eu buscar quem eu entenda. Se com Deus tu for assim, desculpa aí, você vai perder sua salvação, vai perder Deus, vai perder chamado, vai perder tudo. Mas se com Deus você for diferente, querido, Deus, querido, Ele faz ser o que não é. Quantos podem dar glória a Deus? Ele faz você vencer uma batalha que aos olhos de todo mundo está perdida. Nessa história mesmo de Gideão, querido, eram milhares, eu nem sei o número que era daquele povo lá, que ele foi lá lutar lá naquela batalha. Quem lembra aí a quantidade aí? Eu sei que era gente pra caramba. E aí todo mundo com 300, e com o número que a gente tinha, 32 mil, né? Já estava difícil. E agora com 300? Deus faz você ter vitória quando todo mundo pensa que não tem. Você pode dar glória e dizer aleluia? Agora Deus faz você ser derrotado quando você pensa que a vitória é certa. Não foi assim com Ai? Estavam tão confiantes, mandou espia, mandou gente, vencemos, foi Jericó, querido. Agora essa batalha aí, Ai é deles. Ai deles? Foi do povo de Deus. Porque a confiança estava tão grande em si mesmo que não conseguiram ver o Deus eterno, o Deus todo-poderoso que tudo vê. Ei, para atender chamado é muito mais do que olhar as nossas vidas, é muito mais do que olhar isso, aqui está mole. Ei, aquilo que muitas das vezes é fácil,
para você é tremenda de uma derrota, e aquilo que você está vendo aí que não tem jeito, que acabou para você, Deus está declarando para você a tua vitória nessa noite. Pastor, e aquilo que é fácil, então vou perder, vou ser derrotado? Não, não precisa ser derrotado, porque depois eles enxergaram a realidade, que sem Deus não dá. Fala para o seu irmão, sem Deus não dá. Essa que é a questão. É facinho, eu vou sem Deus. O que é facinho, você tem que ir com Deus. Fala para o seu irmão, tá fácil, vai com Deus. É porque a gente às vezes tem de ir com Deus só quando está difícil. Senhor, está difícil, Senhor, está difícil. Está fácil, nem fala o nome de Deus. Aí é derrotado, se afasta, não tem mais brilho da glória, porque está fácil. Volta lá, volta lá. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Ele está falando com quem? Com um Deus Todo-Poderoso, que tem um propósito na vida dele, que tem um propósito na sua vida. Talvez se tivesse tudo muito fácil, se ele fosse o maior dos maiores, não é todo mundo assim não, mas tem muita gente assim. Talvez ele nunca ouvisse Deus, talvez ele nunca tivesse aberto para Deus, ainda que ele está pensando que não pode aos próprios olhos, ele só está vendo Deus naquele momento porque ele passou por uma situação difícil. Ei, o que Deus está falando para a gente? Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, mas é por causa de um propósito muito maior. Amém? Deus, muitas das vezes a gente não entende, mas nós estamos aqui para falar. O Senhor quer fazer da gente pescador de homem? Está aqui falando para a gente não ter medo? Então eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Ei, querido, eu quero viver 100 anos. Se Deus me levar antes, eu não vou deixar de querer viver 100 anos. Quantos podem dar glória a Deus? Fala para o seu irmão, tem que querer viver muito, mas com Deus. Fala para ele, dá um sacode aí, para dar uma de perto. Dá um sacode aí. Isso aí, ó, com Deus, com Deus, com Deus, com Deus, com Deus, com Deus. É, amigo, eu quero viver o melhor ainda. No nome de Jesus. Passa. Onde estão suas maravilhas que os nossos pais nos contaram dizendo? Onde estão as suas maravilhas? Diga para o seu irmão, você vai viver. Você vai viver ela. Onde estão as suas maravilhas que contaram lá atrás? O Senhor vai falar para Gideão, você vai viver elas. Deus está falando assim, você vai viver ela. Aquilo que contaram para você de maravilha, você vai viver isso. Quantos podem profetizar? Receber, tem que receber. Olha, você vai viver isso. Aquilo que seu pai, eu mesmo te contei, que você fala, mas isso aí foi só meu pai, tu vai viver coisas maiores. Você vai viver coisas maiores, você vai viver coisas maiores. Você, mãe, a senhora viveu isso? Vivi, filho. Caramba, mãe, e será que é possível? A Renatinha vai falar para os dois filhos, você, Vitinho, vai viver coisas maiores. Mãe, a senhora tem uma voz que, olha, senhora, você ainda vai viver algo maior ainda do que eu. Quantos podem dar aleluia e glória a Deus? Declara isso na vida do seu irmão. Declara com força, com fé. Não é palavra positiva, não, é fé. Declara com fé, com força espiritual, regalada, poder de Deus. Você não vai viver só de contos, você vai viver aquilo que contaram e você ouviu. Receba, Deus, no nome de Jesus, eu quero mais, porque o que Deus está falando depois dessa pesca miraculosa, é que é só o começo. Ei, querido, se eu acordei hoje, Deus está falando para mim desde quando eu acordei, é só o começo de um novo dia. Tem muita coisa ainda para viver esse dia. Se Deus tem dado vida para a gente, então é só o começo de coisas grandes. Querido, imagina lá no caderninho de Deus, Ele tem mais 50 anos para mim. Por que eu quero acabar com a minha vida hoje? Porque eu quero acabar com o chamado hoje? Porque eu quero viver dissolutamente hoje?
Se Deus que está me dando mais 50 anos está falando para mim, são mais 47 que eu tenho para você. Que tal viver 47, querido? Cumprindo o propósito. Você vai viver milagres, mas a nossa vida em Deus é muito maior do que milagres, do que viver milagres. Sabe por quê? Porque Ele é o próprio milagre. Você pode aplaudir ao Senhor? É muito mais do que manifestação de milagre. Ele é o próprio milagre e Ele já está aí. Ele já está aí. Ele já está aí. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Continua. Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Vai lá. Eu falei até qual? Eu anotei aqui, botei para mim não me perder. Até o 15 só. Vamos lá. Mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor não abandonou você. Deus vai te dar vitória sobre o teu adversário. Gideão, Deus deu. Você que está aqui, Deus já tem dado muitas das vezes vitórias para você. Se esqueceu? Ele está lembrando de você, para você nessa noite. Só que Ele tem muito mais. Fala para o seu irmão, tem muito mais. Tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais. O Senhor virou para ele e disse, vai nesta tua força e livre Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu que estou te enviando? Gideão perguntou, meu Senhor, com que livrarei Israel? Fala para o seu irmão, com a palavra que Deus está liberando para você. A minha família é a mais pobre. Deus não está vendo isso. Só quem vê é a limitação humana. Deus não está vendo limitação humana. Deus está vendo o poder dele na minha e na tua vida. Aleluia. Eu sou limitado. Eu não posso botar Deus na minha limitação. Minha limitação não é maior do que Deus. Eu sou um homem limitado, que já sou completo, com você me ajudando. Na minha limitação, quantos são aqueles que com seus talentos servem nesse ministério? E com todos os desafios que temos, nós continuamos avançando. Imagine com Deus Todo-Poderoso. Meus filhos me completam, meus filhos me amam, meus filhos me dão muito mais do que eu mereço. Meus filhos fazem eu vencer todas as limitações. A igreja que você está, ela é tomada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está na vida de cada um aqui. Cada um aqui tem poder de Deus para manifestar. Tem alguém aqui nessa noite que completa você. Mas existe um Deus Todo-Poderoso que está pairando aqui nessa noite, pelo Espírito, a verdade, pelo Espírito Santo. Ele está pairando aqui, Ele está nesse lugar. Ele não está precisando ir longe te procurar. Ele já te encontrou onde você tem que estar, como tem que ser. Meu Deus, Ele não está precisando ir longe, Ele não está precisando ir longe me procurar. Eu estou aqui. Ele está precisando ir longe, ele não está aqui assim, poxa, eu tinha uma palavra para entregar hoje para Beatriz, e Beatriz não está aqui. Diga assim, Beatriz, eu já estou aqui, Senhor. Quantos podem dizer, eu estou te ouvindo, Senhor? Eu estou te ouvindo, Senhor. Oh, Senhor, Tu és maior do que a minha limitação. Tu és maior do que o campo que eu tanto quero. Tu és maior do que a terra que eu quero conquistar. Tu é maior do que Nínive. Tu és maior do que Parque Esperança. Tu é maior do que o Brasil. Tu é maior do que todas as nações reunidas. E sabe onde está essa força toda? Está em você. Em você está o poder para mudar a história de nações inteiras. Quantos podem dizer amém? Dizer sim, eu creio. Aleluia. Já li tudo, já, né? Até o 15? Acho que sim, né? Já, obrigado, Bianca. Bota aí pra gente. Agora eu viajei aqui. Não, aí não precisa botar não. Ia ler, tinha até escrito algumas coisas aqui. Mas
ao que parecer estar perdido, a gente está falando, estava ganho, Deus vai dar a vitória para ele. Lá em Josué 7, quem gosta de escrever, esse é o nosso Deus, a gente precisa estar disponível ao chamado, amém? Não tem que ficar olhando, não, aqui não dá, sou frágil, sou fraco, não posso, não dá, não é assim que Deus vê. Deus vai lá e dá a vitória, eu só preciso estar disponível. Josué 7, para quem gosta de anotar, já vai falar da batalha de Ai. Eu até escrevi bastante coisas ali para declarar, mas ali na batalha de Ai, isso aqui já é o suficiente, né? Aí o homem pensa que está ganho. Vamos repetir aqui para inculcar. E não estava ganho, porque o homem só estava vendo os seus próprios olhos, né? E aí Deus vai mostrar que tinha algumas coisas que precisavam ser vencidas, algumas coisas precisavam ser deixadas. Às vezes não é só questão de pecado, porque na vida de muitos que estavam ali não era pecado. Amém? Amém ou não amém? Às vezes Deus não está dando vitória ali, mas está dando vitória para você. Às vezes são questões pessoais que precisam ser resolvidas, mas isso não quer dizer que Deus não vai dar vitória para você no coletivo. Amém ou não amém? Mas tem coisas que às vezes afetam geral, que precisam ser resolvidas, para Deus dar uma vitória grande, porque vitória Deus sempre dá. Amém ou não amém? Vitória Deus sempre dá. Quer ver a vitória que Deus deu mesmo em Ai? Não ter morrido todo mundo. Podia ter morrido todo mundo, sucumbido todo mundo. Então essa é uma vitória. Pô, mas morreu gente? Claro que morreu, né? Então o homem estava olhando o quê? Olhando a sua própria, com a sua própria força, do seu jeito, vendo da maneira dele, né? Então essa palavra vai nos ensinar. E os ensinamentos do Senhor, né? Então só para inculcar aqui mais uma vez, aquilo que, muitas coisas que parecem estar perdido, Deus tem vitória. E o que parece muitas das vezes estar ganho, está perdido, porque uma está com o Senhor e a outra está sem o Senhor. Você viu como é que é as coisas? Caramba, está ganho, já venci. Pô, não imaginava nunca perder isso aqui. A derrota começou quando não tinha mais o Senhor. A derrota começou quando tinha se esvarido o Senhor. O Espírito Santo não estava mais presente nessa e naquela área. E parecia que estava tão fácil. Tem muita gente lá fora que pensa que já ganhou, e na realidade ele já perdeu, né? Agora a gente que está aqui dentro, a gente precisa verdadeiramente confiar mais no Senhor, porque a tua vitória já é garantida. Nunca se esqueça disso, amém? E que não dizer então, quem está anotando aí, os ensinamentos do Senhor para o profeta Samuel. 1 Samuel 16:7, bota aí pra gente, 16:7. Então, está disponível o chamado, estar disponível para ir mais profundo com o Senhor. É muito mais do que, pode colocar que eu já vou ler, voltando no texto oficial que a gente está de Lucas, é ir mais profundo com o Senhor. Quer viver mais profundo do que milagres? Sim, é viver o que Deus quer, é conhecer o coração de Deus. Fala para o seu irmão, precisamos conhecer mais o coração de Deus. Quantos querem verdadeiramente conhecer mais o coração de Deus? Eu quero, eu preciso, eu necessito conhecer mais o coração de Deus, e mais profundo, né, com Ele. Então, 1 Samuel 16:7, ensinamentos do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel, não dê atenção à aparência ou altura dele, porque eu rejeitei. Está vendo como é que é o homem? O homem vê, não, é esse aqui. Aí Deus está falando, até é, mas não para agora. Ou Deus está falando, não, nunca foi esse, é aquele ali. Deus, a gente não dá para brigar com Deus. Um dia desse, o pastor Levi falou comigo algo assim, e não é nem Deus, mas às vezes é alguém que está com unção, que está com cajado. Ele falou, meu filho, isso aqui você só aquieta seu coração, não fala contrário com o apóstolo em relação a nada disso aqui. Dentro dessa palavra dele aqui, você só descansa o coração. Eu não falei mais nada, já foi o suficiente para mim, eu já entendi.
Agora eu poderia ter escolhido não entender, que seria um grande... Porque quem sou eu para achar que vejo mais do que aquele que está com cajado, aquele que tem a palavra profética, aquele que é o detentor da revelação, aquele em que tudo começou, a não ser que eu queira outras coisas, que aí a gente vai sempre trazer uma boa desculpa, que mas ninguém me ouve, ou ninguém me escuta, ou ninguém, querido, tem hora que não tem que escutar mesmo não, porque se escutar dá ruim. E eu não estou nem dizendo isso, eu estou dizendo para nós próprios, para mim mesmo. Tem hora que não tem que me escutar mesmo não, porque se me escutar vai dar ruim. Então faz um bem, muitas das vezes é para mim não ter me ouvido. Não foi nem para a pessoa, para esse ou para aquele, foi para mim, porque eu posso liberar algo que pode acabar com a minha vida. Quantos estão me entendendo aí? Para chegar nesse nível, tem que renunciar, tem que negar a si mesmo, porque senão só vai ficar no nível de que não entendo, não consigo conceber, aí não consegue viver o maior. Então, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, olha para o natural, olha para aquilo que os olhos dele, verdadeiramente os olhos, vão ver a profundeza, mas o Senhor vê o quê? O coração. O Senhor vê o coração de cada um aqui nessa noite. Eu só vou ver o coração, às vezes a gente consegue entender um pouquinho do coração nas manifestações, mas Deus, é sempre que o homem manifesta seu coração, tem hora que ele vai manifestar mesmo. Se eu tiver percebido, começar a andar com alguém, logo ele vai mostrar quem ele é. Começa a andar, você vai conhecer, né? Vai começar a conhecer um pouco do que está no coração, não é uma verdade? Mas Deus, ele vê o tempo todo. Eu olho a aparência, eu olho isso e aquilo, mas Deus vê a profundidade, Deus vê o coração. Nessa noite Deus está vendo os nossos corações, amém? Dentro até disso que Ele semeou para a gente, que Ele está nessa noite, eu acredito que, imagine Deus hoje vindo com muitas sementes, Ele lançou semente no coração de todos nessa noite, porque eu acredito que Ele quer colher coisa boa, porque Deus planta para colher coisa boa, amém ou não amém? Mas Ele olha o nosso coração e fala, a oportunidade é para todos, mas deixa eu sondar esse coração, Rito. Esse aqui já vai começar agora, esse aqui você já era para anteontem, né? Você continua ainda dizendo não, né? Mas, tá, então vou aqui usar esse, vou usar aquele, vou usar o outro. Um dia desse eu falei dos detalhes, às vezes são pequenos detalhes. Às vezes a gente sabe tanto, mas se perde num detalhe. Às vezes você sabe 20 vezes mais do que alguém, mas o outro foi no detalhe. E ele descobriu o coração de Deus, e ele passou pelo detalhe, mesmo não sabendo nada. E alguém que sabia tanto, não entrou porque não viu o detalhe. Quantos estão entendendo aqui? Deus não olha a aparência, Deus não olha se você se acha fraco, Deus não olha se você se acha que não pode, Deus não fica olhando essas coisas. Deus diz, é você e pronto. Agora eu posso escolher fazer segundo tudo que os meus fizeram, segundo o coração de Deus, ou eu posso negar tudo aquilo que vi de bom que alguém fez, ou eu posso ainda olhar e ver que alguém fez tudo de ruim e eu quebrar isso tudo de ruim, ou continuar fazendo tudo de ruim porque sempre foi assim. Quantos estão entendendo? Quantos entenderam isso que eu acabei de falar? Amém? Que de repente alguém fez coisa boa pra caramba, mas vem alguém que quer fazer diferente. Se você tem exemplos de pessoas que fez coisas boas, que agradam o Senhor, fala para o seu irmão, faça você também. Faça você também. E se não tiver? Se não tiver, então comece a dar bons exemplos de Deus aonde quer que você esteja. Não precisa ficar vendo isso, aquilo. Faça você, mude histórias, levante os ministérios, levante vidas, levante a igreja do Senhor aqui em Parque Esperança.
Quantos já podem ficando de pé e declarar? Eu levanto, já ficando de pé, eu declaro, ficando de pé nessa noite que eu estou levantando a igreja do Senhor, em Parque Esperança, eu declaro assim, diz o Senhor, eu preciso estar mais disponível, não tenha medo. Verdadeiramente, quem pode ser sincero nessa noite? Quantos tem algumas coisas que às vezes te dá medo? Né? Ele está declarando, não tenha medo. Qual a voz que eu vou ouvir? Aquilo que fica o tempo todo me bombardeando naquilo que eu tenho medo? Ou na voz que está me declarando nessa noite, para entrar lá no profundo do meu coração, não tenha medo, porque o que eu tenho para você é maior. Qual a voz que você está ouvindo? Qual a voz? Ouvir a voz de Jesus e vencer todas as outras vozes é o que você precisa. Diga assim para o seu irmão, como que o Senhor falando, não tenha medo. Essa é a voz de Jesus para você vencer todas as outras vozes. Declare como com o Senhor falando, profeticamente é o Senhor falando. Quando você declarar para alguém, não tenha medo, eu quero dizer que o mundo espiritual vai estar entendendo, essa é a voz de Deus vencendo todas as outras vozes. Então diga para o seu irmão, não tenha medo. Agora fala para ele, você ouviu? Repete então, não tenha medo. Essa é a voz do Senhor vencendo todas as outras vozes. Você pode aplaudir o Senhor? Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Essa é a voz do Senhor vencendo todas as outras vozes. Aleluia, aleluia. Vence aquele que ouve a Jesus. Vai experimentar o impossível, né? Aquele que verdadeiramente ouve Jesus, aquele que está ouvindo Jesus falar essa noite, o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu quero declarar que Ele já está se movendo em você nessa noite. Eu declaro Ele já se movendo em você nessa noite. Eu declaro já no teu interior algo poderoso da parte de Deus se movendo nessa noite. Algo poderoso se movendo nessa igreja nessa noite. E se Ele está se movendo, significa dizer que as palavras do Senhor estão gerando nova realidade para você. Se Ele está se movendo, uma perspectiva nova está vindo para você nessa noite. Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus. Se tem realidades novas, perspectivas novas, então como consequência vai ter ação da sua parte. Primeiro, antes de ação, vai ter projetos. E se tem projeto, tem ações. Quantos podem fazer assim com a mão? Eu vou declarar por fé. Projetos novos. Novos projetos. Porque se tem projeto, tem ação. Se tem projeto, tem uma história linda de vitória. Se tem projeto, tem edificações. Tem estender as estacas, né? Fincar novas estacas. Tem crescimento. Então eu declaro isso, eu recebo também, Senhor. Eu estendo as minhas mãos nessa noite, e eu declaro que, Senhor, que eu recebo o Senhor com projetos para mim ainda. Esses projetos vão se manifestar, e eu vou ter uma ação, vão se manifestar nas minhas ações. Quantos podem dar glória a Deus e dizer aleluia?